Boa noite, pessoal. Há muito tempo eu queria ler um trecho que fecha o livro do meu amigo Gabriel, O Encantador de Pessoas. No último capítulo, ele escreve: havia um homem decidido a escalar uma montanha. No meio do caminho, já exausto, ele resolveu parar para descansar. Encontrou uma pequena casa e foi pedir abrigo. O morador o encorajou a seguir viagem e não deixar de conhecer o topo da montanha. Explicou que ali havia uma pequena aldeia de pessoas focadas na própria felicidade e que todos aqueles que passavam por lá eram sempre encorajados a não desistir. Contou ainda que no topo da montanha o homem depararia com um grande aprendizado, que valeria a pena todo o esforço para subir. Então o homem lhe indagou: por que não me conta o que vou ver lá em cima? Estou cansado e você poderia me poupar de tamanho esforço. E o morador da aldeia lhe respondeu: certas descobertas precisam ser feitas com as próprias pernas. Caso contrário, a sua descoberta será apenas uma versão da minha. Algumas pessoas custam a entender esse processo. Sentem-se vítimas de uma existência sofrida e buscam nos outros a solução para os seus problemas. Nunca conheci uma pessoa realmente satisfeita com sua vida que não tivesse encarado a sua própria montanha. O mais interessante é que cada um de nós determina o tamanho dessa montanha e a importância daquilo que queremos aprender. E uma vez tendo esse caminho traçado, somente nós poderemos subir e usufruir a beleza da montanha que nós mesmos desenhamos. Essa é a essência de vencer o próprio jogo. Determinar qual é o tamanho dos nossos sonhos e, principalmente, qual é a parte que cabe apenas a nós nessa jornada. Essa é a melhor definição do jogo interno. Voltando à história do homem que desejava aprender a lição da montanha, ele acabou sendo convencido pelo morador da aldeia na manhã seguinte, seguiu seu caminho. Antes de partir, o morador lhe disse: amigo, sugiro que aproveite cada etapa de sua jornada. Não deixe para comemorar somente quando chegar ao topo. Pare em determinados momentos e vire-se para celebrar quanto você já subiu. Repare nos detalhes que o cercarão durante toda a subida. Quanto maior a altura, maiores serão as diferenças entre o que você verá lá embaixo e o que verá daqui, que ainda é o meio do caminho. Repare que a vegetação vai mudar, o vento vai mudar, a sua perspectiva vai mudar e, principalmente, você vai mudar a cada metro conquistado. Com aquelas palavras na mente, o homem iniciou a segunda parte da subida da montanha. Porém, dessa vez, ele estava atento aos ensinamentos daquele simples morador e começou a perceber as mudanças que até então eram invisíveis aos seus olhos. Seu foco estava apenas no topo da montanha e na satisfação de dizer que havia chegado lá. Naquele instante, a forma de enxergar a própria jornada havia mudado. Ele reparou que a água que corria pelos pequenos córregos era mais límpida, o que lhe permitia beber com mais prazer. Em uma das paradas para beber e descansar, observou que havia frutas ao seu redor. Essas mesmas frutas eram diferentes daquelas que estava acostumado a comer na base da montanha. Como o número de pessoas que chegavam ao ponto no qual ele estava era pequeno,
a quantidade de frutas de qualidade era muito maior. Ele podia escolher com mais facilidade e até mesmo levar algumas. Como a temperatura era mais baixa, as frutas acabavam ficando mais doces. Ele começou a entender a conversa da noite anterior com o morador. O fato de se permitir valorizar cada nova etapa naquela montanha lhe dava motivação maior para seguir em frente. Ele impôs um ritmo frequente à subida, com a certeza de que também havia um progresso no seu crescimento pessoal. O cansaço era grande, mas a recompensa de ter uma vista que poucos conheciam era mais do que compensadora. Em determinado ponto da jornada, começou a refletir que estava sozinho e que se desistisse de seguir rumo ao topo, a culpa seria de sua falta de preparo ou da falta de confiança de que era possível chegar ao ponto mais alto. Àquela altura, não havia mais pessoas que pudessem ser responsabilizadas. Em certo momento, percebeu que havia calculado mal o tempo para chegar ao topo e que seria preciso montar sua barraca para passar a noite e seguir viagem no dia seguinte. Inicialmente ficou muito incomodado e pensou em desistir. Depois lembrou que cada etapa daquela jornada poderia lhe propiciar um aprendizado e se deu conta de que o que ele via naquele momento era apenas a repetição de algo já vivido muitas vezes. Lembrou-se dos diversos sonhos e metas de sua vida, dos quais acabou desistindo por não tê-los alcançado no prazo previsto. Então, resolveu romper seu próprio modelo e fazer diferente. Dessa vez, estava disposto a alcançar o topo, mesmo que demorasse mais tempo, que exigisse mais esforço e que fosse mais difícil do que havia imaginado previamente. Estava determinado a fazer do caminho o seu maior aprendizado, em que o topo seria apenas uma consagração, onde teria como recompensa o aprendizado que o sábio homem do dia anterior lhe garantira. Na manhã seguinte, acordou com o nascer do sol e logo cedo teve outro grande momento de aprendizado. Ele pôde ver que a altitude que havia atingido o colocava acima de algumas nuvens que cobriam a pequena aldeia, onde parecia estar chovendo. Então, aprendeu mais duas grandes lições. A primeira foi que somente naquela manhã conseguira perceber quanto já havia subido. Ao ver as nuvens, ficou claro que já alcançara um ponto muito alto. Durante todo o percurso, seu olhar estava tão voltado para o topo que se esqueceu de celebrar quanto já tinha percorrido. A segunda lição foi perceber que depois de passar por certos desafios e dificuldades, alguns obstáculos literalmente tinham ficado para trás. O clima na aldeia estava feio e chuvoso, mas ele estava acima e podia desfrutar alguns raios de sol que aqueciam seu corpo. Lembrou-se das inúmeras vezes em que se viu em dias de tempestade sem acreditar que pudesse seguir a jornada. Recordou ocasiões em que havia perdido a esperança de que um problema seria resolvido, ou do anseio de que um dia ele finalmente pudesse se ver livre de antigos problemas. Seguiu seu propósito e voltou a subir a montanha. Naqueles momentos, ficava imaginando o que o estaria esperando no topo da montanha. E, sem perceber, acelerou os passos para chegar mais rápido. Quando chegou ao cume,
ficou fascinado com a vista. O dia estava ensolarado e a sensação de chegar ao pico era indescritível. Dentro dele havia uma energia de vitória, de realização e de superação. Passados alguns minutos de contemplação, olhou em volta para tentar identificar o que existia de tão especial no topo da montanha para ser descoberto. Deu alguns passos e avistou um pequeno cemitério. Aproximou-se e viu que havia algumas dezenas de lápides. Aquilo o frustrou demais. O homem passou a questionar o que um cemitério poderia lhe ensinar naquele momento. O que posso aprender ao constatar que pessoas morreram e foram enterradas aqui? Pensou irritado. Resolveu se aproximar das lápides para ler os nomes das pessoas falecidas e ficou curioso ao notar que embaixo de cada nome havia uma quantidade de dias. José, 412 dias. Alberto, 769 dias. Carine, 314 dias. Marcos, 1458 dias. Carolina, 913 dias. Beatriz, 301 dias. O homem ficou revoltado ao perceber que se tratava de um cemitério de crianças. Sentiu a crueldade daquele senhor que o tinha incentivado a chegar ao topo da montanha. Como pode um grupo de crianças falecidas ser realmente interessante, indagava-se o homem. Aborrecido com aquele cenário, resolveu guardar todos os seus acessórios e descer. Queria reencontrar o morador da aldeia e demonstrar sua decepção por se defrontar com aquelas lápides. Enquanto descia, só pensava no que falaria aquele senhor e tudo o que havia aprendido ao longo da subida ficou em segundo plano. Os fatores negativos agora eram maiores do que os positivos, e a jornada completa havia perdido sentido diante da frustração do que se viu no topo. Como seu ritmo era mais acelerado, além de ser favorecido pela gravidade, o homem chegou à aldeia muito mais rápido que o previsto e logo foi procurar o morador que havia lhe propiciado grandes ensinamentos, mas cuja orientação agora lhe causava frustração e insatisfação. Ao se encontrarem, o homem, exausto pela rápida descida, prontamente começou a questionar. Não entendo. O Senhor me incentivou a seguir a minha jornada, me garantindo que no topo eu teria o meu maior aprendizado. E quando chego lá, o que eu vejo? Um pequeno cemitério. E ainda por cima de crianças. Onde está o aprendizado? E o que você aprendeu ao longo do caminho? Pergunta-lhe o homem. Não importa agora. Quero saber o que devo aprender com o maldito cemitério. Você estava totalmente empolgado com a jornada, disse-lhe o morador da aldeia. Depois que lhe falei sobre os possíveis aprendizados, você deixou de lado qualquer cansaço ou medo e agora chega aqui totalmente irritado. Faz sentido? Eu me empolguei com o que o senhor disse, mas não sabia o que iria encontrar. Você se empolgou com o que eu disse? Então essa jornada não valeu a pena. Você não pode encontrar o sentido dos desafios da sua vida nas palavras de outras pessoas. A motivação que se sustenta é aquela que nasce de dentro para fora. Sim, o senhor tem razão. Eu, de fato, aprendi muitas coisas nesses poucos dias rumo ao topo da montanha. Mas realmente me chocou muito encontrar aquele cemitério e não entendi o sentido.
E tudo o que aprendeu pelo caminho perdeu o valor por você não ter chegado a um destino que imaginou? Mais uma vez, o homem ficou envergonhado de seus pensamentos iniciais e percebeu que ainda tinha muito a aprender. Reconheceu em pensamento tudo o que aprendera em tão pouco tempo e que, independentemente do final encontrado, seguia tendo muita relevância para a sua vida. Então, resolveu, em tom mais ameno, retomar a conversa com o sábio morador da aldeia. Desculpe-me, senhor. Eu realmente ainda tenho muito que aprender. Essa viagem será inesquecível. Aprendi e estou aprendendo a dar valor ao caminho, seja qual for o destino. Aprendi que foi a montanha que eu escolhi subir e que só depende de mim chegar ao topo. Fiquei realmente feliz, muito feliz, por ter conseguido. Que bom, meu amigo! Fico feliz com sua capacidade de aprender e fico muito aliviado em vê-lo mais tranquilo. Quando estamos equilibrados, mesmo as frustrações fazem algum sentido e sempre aprendemos alguma coisa. Certo, Senhor. Agora entendo que aquele triste cemitério de crianças está lá apenas para quebrar a lógica e nos fazer pensar a respeito do valor que temos de dar ao longo da vida, ao longo de toda a jornada. Agora tudo faz sentido. Muito obrigado. Você está certo e errado, disse-lhe o sábio morador. E se me permite, vou lhe propiciar um último aprendizado. Você está certo quando reconhece a importância de usufruir toda a jornada sem colocar todos os louvores apenas no destino. Porém, está errado ao dizer que o cemitério é de crianças e que ele está lá só para chocar. Na realidade, aqui em nossa aldeia temos um ritual. Toda criança, quando nasce, recebe um pequeno caderno. Nesse caderno, cada indivíduo deve anotar os dias muito felizes que teve ao longo da vida, de forma detalhada. Depois, ao morrer, o melhor amigo do falecido tem a tarefa de pegar o caderno e contabilizar o número de dias em que realmente a vida fez sentido para aquela pessoa. Por instantes, o homem ficou apenas fitando o morador, com o olhar distante e surpreso com a história que estava ouvindo. E assim continuou o sábio senhor da aldeia. Sendo assim, o que você viu lá em cima foi o número de dias realmente impactantes na vida de cada uma daquelas pessoas. São dias assim que dão sentido à nossa vida e que nos fazem relevar todo o esforço ou tristeza que tivemos ao longo do percurso. Esta montanha realmente mudou a minha vida, disse o homem. Não é a montanha que muda a sua vida, disse o sábio morador. É você que se propõe a mudar diante dela. Muitas pessoas vêm até aqui, mas poucas compreendem o verdadeiro sentido de sua vida e o que podem fazer por si próprias. E dessa forma, o escritor de O Encantador de Pessoas, o meu amigo Gabriel Carneiro Costa, termina o seu livro. E ele diz assim, e é dessa forma que encerro essa obra. Para alguns, será apenas mais um livro, mas para outros, será uma oportunidade de mudar algo na vida. O Encantador de Pessoas, Gabriel Carneiro Costa.